Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre uma das principais ferramentas aí do Excel nos dias de hoje, tá? Que é o Power Query. Essa ferramenta é uma ferramenta de obtenção e tratamento dos dados, ou seja, ela vai aí nos ajudar tanto a obter dados de outras fontes, como documentos PDF, outro Excel, banco de dados, internet, colher esses dados, tratar esses dados e para depois a gente conseguir analisar dentro do Excel. Tá? Então, esta ferramenta chamada Power Query, ela vem nativa no Excel Office 365 e todas as versões do Excel a partir de 2016. Tá? Antes de 2016, essa ferramenta não é nativa do Excel, tá? É um suplemento que precisa ser baixado. Eu vou deixar o link aí para você, tá? Na aula, aí nos comentários aí embaixo, tá? Para você conseguir baixar o Power Query se a sua versão do Excel for anterior a 2016 ou anterior. Tá? Caso você já esteja utilizando o Power Query do Office 365, ele já vem por original, né, do Excel dentro desta aba aqui, ó, a aba Data, tá? E aqui, ó, esta parte aqui é toda relacionada aqui ao Power Query, tá? Ou Connections. Então, mais uma vez, se você não tem o Power Query na sua versão do Office, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo de um parceiro do canal, tá? Então todas as referências do canal dele aí. Ele faz vídeos totalmente em Excel, totalmente em inglês, tanto o áudio quanto o vídeo, tá? Mas você vai conseguir baixar aí tranquilamente e instalar na sua máquina, tá bom? Caso contrário, vamos usar aqui o Power Query na versão do Office 365. Aqui, além do Power Query, tem outras funcionalidades aí bastante interessantes. Tá? Então, o que é o Power Query? Power Query nada mais é do que um jeito de coletar dados de outras fontes que não seja aqui da nossa própria tabela e tratar esses dados. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Neste exemplo que eu tenho aqui, ó, você tá vendo que eu tenho aqui, ó, nomes. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, ó, essa categoria e item aqui, ó, eu tenho 2 itens em uma coluna só. Se eu não usasse o Power Query para fazer isso, para tratar esses dados e separar isso aqui em colunas, eu teria que usar ou fórmulas dentro do Excel, tá? Ou então essa função aqui, ó, de text to column, tá? Só que qual é a grande vantagem também do Power Query? Uma vez que você executou essa tarefa dentro do Power Query, ele vai fazer isso sempre. Você não vai precisar ficar repetindo, tá, as tarefas novamente. Então o Power Query vai entender isso e vai fazer automaticamente. Então vamos lá, ó, vamos direto para o nosso Power Query para você ver a tela dele, tá? Então a primeira coisa que eu te oriento, tá? O que a gente vem falando isso desde o começo do curso é transforme seus dados dentro, formate ele para uma base de dados consistente, tá? E formatado como tabela, tá? Então qual é esse recurso? É o Format as Table. Então eu vou selecionar todos os dados aqui, tá? E vou construir aqui, ó, formatar como uma tabela. Por que essa forma é a melhor forma de se trabalhar, tá? Porque você vai ver que quando a gente for ler dentro do Power Query, a gente vai ter duas opções. Ou ler os dados que estão dentro da nossa tabela, ou os dados que estão na nossa aba, tá? Então imagina que eu tivesse dados aqui, ó, por exemplo, fora da nossa aba, eu poderia, se eu usasse o Power Query e lesse toda a aba, ele ia trazer esses dados aqui, que não pertencem à tabela de dados que eu quero analisar. Se eu pedir para o Power Query só ler o que tem na minha tabela aqui, ele vai ignorar esses dados que estão aqui. Tá? Então, ó, uma das funcionalidades do Power Query é ler essa tabela aqui e fazer com que a gente trate esses dados que estão aqui na tabela. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Eu vou clicar em qualquer lugar da tabela, vou vir aqui, ó, em Data, e vou pedir para ele buscar dados de uma tabela ou de um intervalo. Aí eu tenho várias opções aqui, ó. Tenho para buscar dados de um arquivo TXT ou CSV, da web, de uma tabela ou de um intervalo, de outras conexões. Olha lá, eu tenho de um outro arquivo de Excel, de um CSV, de um XML, JSON, PDF e de uma pasta. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui ao longo deste módulo, tá? De outros exemplos que a gente pode puxar dados aqui. Nesse caso a gente vai puxar daqui, tá? Então eu vou clicar aqui na minha tabela, From Table or Range, ele vai abrir aqui a nossa tela do Power Query. Vamos só esperar ele abrir aqui, ó. Esta é a tela do Power Query. Ele está abrindo e olha lá. Toda a minha tabela que estava aqui no meu Excel, ó, agora está aqui no meu Power Query. E olha só que legal, eu tenho várias opções aqui de formatação, tá? Eu tenho essa daqui, a tela é basicamente igual à do Excel, né? Todas as ferramentas estão aqui em cima, tá? Então divididas em 4 abas aqui, ó. Home, Transform, Add Column e View. View são o que você quer ver aqui, né? São as propriedades aqui do próprio Power Query. Esta aba aqui de Add Column, ele vai adicionar uma coluna com certas informações que a gente vai pré-definir aqui, então a gente vai olhar a maioria delas aqui, tá? Depois com calma.
Essa aqui, ó, transform, que ela vai transformar os dados, tá? De uma linha ou de uma coluna aqui, tá? E também vai, não vai adicionar, né, uma linha, uma coluna nova, mas vai tratar os dados que estão aqui nesta coluna. Tá? E aqui a gente tem alguns outros recursos e a gente vai ver cada um deles, tá? Então olha só que legal, aqui ó, eu tenho a minha tabela 1 e todas as tarefas que eu executar aqui ó, dentro do meu Power Query para tratar esses dados, elas vão estar aparecendo aqui do lado, ó. Quer ver, ó? Por exemplo, ó, eu vou mudar aqui ó, essas duas colunas, tá? Tá aqui, ó, o formato dela tá como data e hora, olha lá, ó, data e hora, tá com esse formato, eu quero mudar só para data, porque eu não tenho informação de hora aqui, ó. Vou clicar aqui no date e dar uma olhada aqui, ó, tá? Ó, date. Vou mudar, colocar um novo step, ela criou uma nova linha aqui, ó. O que é essa linha? É essa execução que eu acabei de fazer, ó. Então ele já ordenou aqui, ó, colocou a minha coluna order date como formato data. Olha lá. Se eu quiser desfazer, não existe Ctrl Z no Power Query. Tá? Eu posso vir aqui ó, e deletar aqui ó, a etapa, tá vendo? Ó? Voltou aqui pro meu formato original. Tá, vou voltar aqui para date. Aí ele pergunta aqui para mim, ó, tá? Nas colunas selecionadas já existe um tipo de conversão. Você gostaria de substituir esse tipo de conversão ou criar uma nova? Porque, ó, tá vendo que essa etapa aqui, ó, já foi um change type, ó. Ou seja, ele já mudou o tipo da coluna. Aí ele pergunta se eu quero manter o mesmo, né, e substituir a etapa nessa aqui, eu quero criar uma nova etapa. Vou criar uma nova etapa, olha lá, ó. Tá? Se eu vier aqui, ó, tá, e clicar na etapa anterior, ele volta aqui para a etapa anterior, tá vendo? Se eu vier aqui e clicar de novo, ó, ele volta para a última etapa que eu construí. Então, todo o meu tratamento de dados vai ficar aqui, ó, linha por linha, todas as tarefas que eu fiz. Se eu quiser voltar, é só eu ir clicando na anterior. Então, por exemplo, ó, vamos virar aqui, ó, vamos transformar todas essas colunas aqui, ó. Então, a primeira letra, ela vai ser maiúscula e todas as outras minúsculas, tá? Então, a gente pode fazer isso com um simples clique de mouse. A gente não vai precisar fazer no fórmula, tá? Dentro do Excel. Então, olha lá, ó, selecionei todas as colunas que eu quero mover aqui. Ó, venho aqui na aba Transform, porque eu vou transformar o conteúdo dessas colunas. Eu não vou adicionar uma nova coluna. E venho aqui, ó, nesta opção aqui, ó, Format, tá vendo? Ele tem aqui, ó, Lowercase, que são as letras minúsculas, Uppercase, que são todas as letras maiúsculas, Capitalize each word, ou seja, a primeira letra maiúscula de cada palavra, tá? Cortar e clean. Nesse caso aqui, a gente vai usar esta opção aqui, ó. Cada letra maiúscula de cada palavra, a primeira letra de cada palavra vai ser a letra maiúscula. Olha lá. Tá? Ó. Transformou automaticamente. Aí, ó, ele gerou uma nova etapa aqui para mim. Se eu quiser voltar, ó, eu clico no anterior e ele volta. Clico aqui e ele vem de novo. E eu posso também, ó, clicar com o botão direito, tá? E renomear isso aqui, ó. Então aqui, ó, colocar pri, por exemplo, ó, pri maiúscula. Tá? Olha lá, renomeei. Então agora eu consigo saber o que eu tô fazendo em cada etapa. Tá? Então, existem vários recursos aqui, a gente vai ver um por um, tá? Dentro deste módulo. Não todos, porque são milhares de recursos, mas os principais a gente vai ver. E aí você vai navegando aí dentro dessa ferramenta essencial e excepcional que é o Power Query dentro do Excel. Tá? Então, vamos supor ó, que eu já tratei meus dados. Tá? Vamos fazer só mais um tratamento aqui para você ver. Tá? Ó, olha só. Eu vou fazer o split dessa coluna aqui. Ó. Por quê? Porque eu tenho duas categorias, dois dados em uma coluna só. Tá vendo? Ó? O que eu quero fazer? Eu quero criar uma coluna para Dream, para Category e uma para Item. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu posso fazer isso de vários jeitos, tá? Um dos jeitos é, eu vou clicar aqui ó, na minha coluna, venho aqui ó, Add Column, venho aqui ó, Extrair. E aí eu tenho Extract, ó, um tamanho de intervalo, extrair os X primeiros caracteres, os últimos X caracteres, um intervalo de caractere, um texto antes de um delimitador, um texto depois ou um texto entre o delimitador. Neste caso aqui, ó, eu vou extrair um texto depois do delimitador, ó. Por quê? Porque depois do ponto e vírgula é que eu tenho o meu item. Então tá, eu vou fazer isso. Então, after delimiter, qual que é o delimitador que eu quero? É o ponto e vírgula, aqui neste caso, né? Ó, ponto e vírgula, tá? Vou dar um OK. E olha lá o que a gente tem aqui no final, ó. Ele criou, tá, ó, olha lá, uma coluna, deixa eu arrastar para cá para você ver. Ele criou uma nova coluna com todos os textos que estão depois do meu delimitador, ó. Ó, vendo? Whisky, pasta, milk e assim por diante. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou extrair todos os itens que estiverem antes do meu delimitador. Mas eu não quero criar uma coluna nova, né? Porque a coluna nova eu já criei com o nosso item aqui. Eu vou
transformar esta coluna tirando só os primeiros valores antes do ponto e vírgula. Para isso eu venho aqui na aba Transform, tá? E vou aqui, ó, extrair. Agora eu vou extrair o quê? Os meus caracteres antes de um delimitador. Por quê? Porque eu quero extrair antes do ponto e vírgula. Então, ó, text before delimiter. Vou aqui, ó, qual que é o delimitador? É o ponto e vírgula. Vou dar um OK. Tá? Separei em duas colunas, sem fórmula nenhuma. Tá? Então aqui, ó, é a categoria, tá? E o item, nesta coluna aqui. Então, ó, tudo que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Ó, eu mudei o tipo do dado, ó, eu coloquei a primeira maiúscula, eu inseri uma nova coluna aqui, ó, com um texto depois do delimitador, reordenei as colunas, extraí, ó, os textos antes de um delimitador e renomeei as colunas aqui, ó. Tá vendo? Então, todas as etapas ficam registradas aqui. Então, vamos supor agora ó, que eu já tratei meus dados, tá? Os meus dados já estão tratadinhos para eu conseguir usar. Então, agora que os nossos dados já estão tratados, eu posso ler estes dados aqui dentro do meu Excel para eu já conseguir trabalhar com os dados. Então, como que eu faço isso? Tá? Eu venho aqui ó, na aba Home, tenho essas duas opções aqui, ó, Load and Close, tá? Close and Load, ou Close and Load To. Aqui, ó, essa Close and Load, ele vai automaticamente fechar o nosso Power Query e vai jogar esses dados aqui em uma nova tabela, tá? E aqui, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar algumas opções, tá? Ele não só como tabela. Então, geralmente, ó, eu trabalho nesta opção aqui. Eu sempre clico nessa porque eu tenho a opção de escolher. Essa aqui eu não escolho, ele já vai gerar isso aqui em uma nova tabela. Então, você vai ver aqui, ó, tá? Dá um load, close and load. Ele vai abrir esta janela aqui, ó, tá vendo? Então, aqui eu posso escolher se eu quero gerar uma nova tabela, se eu quero gerar uma pivot chart, né, uma pivot table, perdão, uma tabela dinâmica, um pivot chart, ou seja, um gráfico dinâmico, ou só criar essa conexão, sem gerar nenhum resultado. Então, vou colocar aqui, por exemplo, como uma tabela. Tá? Vou dar um OK. Olha lá, ele gerou uma nova aba com a tabela, ó, já com os nossos dados, ó, todos tratados, ó, aqui como data, olha lá, os nomes aqui, ó, as colunas separadas, tá? Aqui, ó, os nomes todos aqui ó, em primeira maiúscula, tá? E assim por diante. Então, a gente tem vários tipos de tratamento que a gente pode fazer aqui. Tá? Então, agora, ó, a partir desta tabela, com os meus dados tratados, eu consigo, por exemplo, gerar aqui ó, a minha tabela dinâmica. Tá? Eu também poderia escolher a opção, ó, tá? Vou deletar isso aqui. Ó, vou deletar essa tabela. E aí, ó, quando ele gera uma conexão, tá? Que é essa conexão aqui com aquela tabela que a gente criou, ele habilita esta janela aqui, ó, de Queries and Connections, tá? Então, olha só, a nossa Table 1 é a conexão que a gente criou com esta tabela aqui. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, ele vai me dar algumas opções. Uma delas é essa Load To, que a gente escolheu lá. Então, agora eu não quero criar só uma conexão, tá vendo? Ó, a conexão existe, mas ela não está aparente aqui, ó. Não tem uma tabela com os dados, não tem gráfico, não tem nada aqui. Aí eu posso agora ó, escolher a opção ó, do Pivot Table Report, tá? Aonde eu vou colocar numa tabela existente ou numa nova tabela. Vou colocar aqui ó, numa nova tabela. Então, automaticamente ó, ele já gerou uma tabela dinâmica para mim, tá? Sem precisar gerar uma nova tabela aqui, ó, desta aqui, tá? Qual é o melhor caso? É o que você preferir. É o que atender às suas necessidades. Se você, depois que gerou a tabela lá no Power Query, não precisar mais fazer nenhum tipo de análise, nenhum tipo de cálculo na tabela, só analisar, você pode ir direto para a tabela dinâmica aqui, ó. Caso contrário, você gera aqui a tabela, como a gente fez, e trata os dados aqui dentro da tabela. Tá? Uma outra opção, ó, vou deletar aqui, tá? Essa tabela dinâmica, ó. Repara, ó, que eu deletei a tabela dinâmica, ele virou só uma conexão de novo aqui, ó. Connection only, tá? Clico com o botão direito, Load To. Agora eu vou escolher esta opção aqui, ó, Pivot Chart. E vou colar aqui, ó, na minha Table 1, na cela A1. Ó, agora já gerou um gráfico automaticamente aqui para mim. Então agora, por exemplo, ó, posso colocar aqui, ó, já os meus dados, ele já vai gerando ó, automaticamente os gráficos aqui para mim com as informações. Tá vendo? Que mais? Vamos lá. Tirei aqui a conexão, vamos voltar aqui. Como que eu faço para voltar para o nosso Power Query? Eu clico aqui com o botão direito, venho aqui, ó, Edit. Vou voltar aqui para o meu Power Query. Ah, tá, beleza. Aí eu coloquei lá a minha tabela dinâmica e eu vi que faltou algum tipo de tratamento. Por exemplo, este aqui, ó. Este aqui ainda tá como formato de data e hora, né? Vamos mudar isso aqui para outro formato, para data. Então eu clico aqui no cantinho, ó. Aí eu tenho todas essas opções aqui de tipo de dado. Então, número decimal, moeda, valor inteiro, porcentagem, data e hora, hora, time zone, né, que são os horários de acordo com o meridiano de Greenwich, duração, texto e assim por diante. Então, neste caso aqui a gente vai escolher date. Ó, ele criou aqui, ó,
uma nova etapa. Lembrando que no Power Query, o grande segredo é quanto menos transformações você precisar fazer aqui para tratar seus dados, mais rápido vai ser esse tratamento, obviamente. Menos execuções ele vai precisar fazer para conseguir tratar os seus dados. Obviamente que se for uma conexão, uma operação necessária, obviamente que você precisa fazer. Mas tente ser o mais otimizado possível, o mais produtivo possível, para não ficar isso aqui uma lista gigantesca de operações aqui dificultando, tornando o seu arquivo cada vez mais lento, tá? Então, beleza, retratei aqui de novo, posso vir aqui, ó, voltar em Load and Close, tá? Ele vai gerar aqui, automaticamente ele vai realizar aqui a operação, tá? De atualizar os dados, e aí depois você já pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito, Load To, ó, a tabela. Então, basicamente, aí, para isso que serve, tá, o Power Query. A gente vai ver vários exemplos aí nas próximas aulas de execuções que o Power Query pode fazer, tá? Mas, basicamente, o Power Query vai ajudar a gente a coletar os dados, tratar esses dados de uma maneira mais simples do que, efetivamente, ficar criando fórmula dentro do Excel para tratar os dados, tá? Então, a gente se vê na próxima aula com mais dicas aí de Power Query. Até mais. Fui!